Por falar em diplomacia, o senhor é bisneto do Barão do Rio Branco, inclusive a semelhança é incrível, deve ser mais parecido do que os filhos, do que outros netos. Ele, se não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros diplomatas, né? Quando se fala em diplomacia no Brasil, até num programa recente aqui de segunda-feira, nosso entrevistado, o César Redel, ele até citou o Barão do Rio Branco, primeiro nome que ele citou como exemplo de diplomacia. Fala um pouquinho dele, para quem só ouviu falar, ele inclusive estampa a cédula de cruzeiro, né? Foi do cruzeiro, né? Que ele está na cédula Ao longo das várias diferentes moedas que nós tivemos, ele sempre esteve presente em alguma cédula. Houve uma época até que era a nota mais valiosa, o pessoal fala, lá vai barão, né? Tinha a expressão. Me dá um barão aí, né? Hoje acho que a maioria nem sabe que, infelizmente, nós vamos sempre apagando a história do Brasil, há um esforço nesse sentido, mas eu acho que ninguém sabe que a moeda de 50 centavos é o Barão do Rio Branco, é a última figura que resta. Mas ele, de fato, foi uma referência e é considerado o fundador da diplomacia brasileira. Tanto que quem quer fazer um curso para poder entrar na diplomacia, o curso é Rio Branco, né? Uhum. E ele tem realmente um grande reconhecimento, porque são raros os países que têm as suas fronteiras claramente definidas. E grande parte do que nós temos definido no Brasil se deve ao Barão do Rio Branco. O caso mais conhecido foi a anexação do território que hoje é o estado do Acre, que foi uma negociação importante, e ele tinha realmente, desde jovem, ele gostava muito de geografia, história, e era um estudioso nessa área. Então ele já, quando jovem, já foi ser cônsul do Brasil em Liverpool, onde ele teve mais ainda oportunidade, acho que, de aprofundar, porque tinha muito material na Europa, né? Mas, enfim, surgiu um momento, aquela história, você está na hora certa, no momento certo, e ele acabou sendo realmente uma figura muito importante ao final da monarquia e já aceitando trabalhar na própria República. Então ele virou realmente uma referência, mas houve muitas outras discussões fronteiriças em que ele foi o fator determinante, com a sua competência, seu conhecimento, mapas e, enfim, estudos históricos das origens e etc., onde ele pôde consolidar a própria questão das Guianas, enfim, questões aqui das missões no sul do Brasil. O próprio pai dele, o Visconde do Rio Branco, foi quem iniciou na época a negociação após a Guerra do Paraguai para resolver o problema daquela região. Ele, acho que começou, inclusive, aprendendo e ajudando o pai nessa questão. Mas ele, de fato, ambos tiveram um papel importante, principalmente, isso que eu digo, nas fronteiras, de manter o Uruguai vivo, porque queriam engolir o Uruguai, a Argentina talvez quisesse, e, de fato, houve toda uma definição muito clara e ele, até hoje, é muito reconhecido. As próprias Forças Armadas têm uma admiração muito grande, porque ele teve esse papel de consolidar as fronteiras. E até hoje, então, para o Itamaraty, ele é o fundador da diplomacia e que realmente teve um papel importante. Me orgulho de ser um bisneto e, de qualquer maneira, eu acho que hoje nós podíamos estar com o Itamaraty em melhor posição, como já esteve, altamente respeitado no mundo, né, pela sua independência, sua posição sempre de ser um bom negociador, e eu acho que estamos precisando voltar um pouco às raízes do Itamaraty.